Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, o ND+. Estamos começando o Conexão ND desta sexta-feira à noite. E hoje, gente, eu recebo aqui a doutora Elaine Alves. Ela é pós-doutora do Instituto de Psicologia da USP. Doutora Elaine, muito boa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, eu que agradeço o convite. É um prazer estar com vocês. Doutora Elaine, a senhora é acostumada a lidar com situações de crise, com situações de desastres, com situações de emergências, como a que aconteceu em 2019 em Suzano, interior de São Paulo, como a que aconteceu, infelizmente, essa semana aqui em Santa Catarina, na pequena cidade de Saudades, a 600 quilômetros aqui da nossa capital. Eu queria começar esse nosso bate-papo, esse nosso Conexão ND de hoje, dando uma geral sobre os dois casos, sobre o que a senhora viu lá, sobre o que a senhora acompanhou essa semana aqui em Santa Catarina, no que diz respeito ao impacto dessa violência toda na vida das pessoas e na vida das cidades. Bom, acho que eu começo falando da segurança da escola, né? Da segurança do ambiente escolar. Então, sempre as famílias elas ficam muito preocupadas com chegar à escola e com sair da escola, mas quando tanto seus profissionais, seus familiares que trabalham numa escola, ou as pessoas que estão na escola, como alunos ou como os bebês que estão na creche, você fica seguro, porque lá dentro é seguro. Então, quando uma criança morre dentro da escola, ou quando o profissional morre dentro da escola, isso é uma tragédia para além da compreensão. Se a morte acontece fora da escola, seja por atropelamento, seja por um tiro, enfim, por um assalto, por qualquer tipo de crime, isso é uma morte trágica que dificulta a compreensão, mas dentro da escola fica para além da compreensão, porque aquele é um ambiente seguro. Então, em termos de elaboração do luto, isso dificulta muito, porque você tem certeza que ali é tranquilo. Então, a tragédia, veja o que acontece, a cidade toda fica impactada, e não só a cidade, mas as cidades ao redor, que vão conviver com esse cotidiano agora de medo e de insegurança, e, claro, impacta o Brasil e impacta o mundo, porque é uma agressão, não só com a vida escolar, mas agressão com pessoas inocentes. Então, esse é o sentido do impacto. E considerando com Suzano, né? Em Suzano nós tivemos um número, o dobro de mortes, porque foram 10 mortes. Mas isso não faz diferença. Tivemos no Rio de Janeiro também, tivemos aquela creche em Minas Gerais, onde puseram fogo nas crianças. Então, assim, que foi também com crianças de maternal, com crianças pequenas. Então, esse tipo de coisa, tudo isso dentro da escola, que é um ambiente seguro. Então, isso aumenta o nível de insegurança, porque onde estamos seguros? Em que lugar há segurança? Então, para esses familiares, eles vão precisar de muita atenção e de muito cuidado, e isso também muda a segurança das pessoas que têm que voltar para a escola. Como voltar agora a trabalhar neste lugar que eu parecia que eu estava seguro, mas que eu não estou? Então, alguns profissionais terão dificuldade, terão muito medo e não conseguirão, alguns nem conseguem voltar, alguns pais não conseguirão levar seus filhos para a escola ou para a creche, e algumas crianças com mais compreensão não vão querer voltar. Em Suzano, nós tivemos alunos que nunca mais voltaram, inclusive. Tem alguns casos de alunos que não voltaram, que entraram em depressão profunda, tivemos consequências de ideação suicida, tentativa de suicídio e suicídio, mas aí você tem jovens, né? Você tem uma população com outro tipo de compreensão que não vai acontecer com as crianças, mas que acontece com os pais no sentido do medo. Então, a cidade, e isso eu vi que a governadora, né, de Santa Catarina, e vi que também o município se colocou à disposição de dar cuidados, né, para as famílias. E isso é fundamental e importante. E dentro da escola é preciso que haja um trabalho, é preciso que haja um grupo de profissionais, né, de psicólogos, assistentes sociais e, às vezes, também o pessoal do conselho tutelar, enfim, da parte jurídica, que possa orientar esses pais, mas principalmente psicólogos, que possam orientar a receber esses pais, que façam fazer um trabalho dentro da escola com familiares e com os profissionais. É preciso ouvi-los, é preciso dar espaço, é preciso trabalhar com eles enquanto eles precisarem falar do medo que eles têm, da segurança que eles sentem e, principalmente, enquanto eles precisarem contar, e várias vezes, o que eles viveram naquele momento. Não se deve exigir que eles contem o que viveram, isso a polícia já fez. Agora, a psicologia
precisa dar espaço para que eles falem aquilo que eles precisam falar. É muito comum as pessoas dizerem que não se deve falar mais, que se deve seguir em frente. E seguir em frente, sem tocar no assunto, vai adoecer as pessoas, porque isso está marcado na escola, isso faz parte da escola. Inclusive as homenagens, né, os rituais, é muito importante que haja um ritual. E só que isso tudo tem que sair de dentro da escola. São as pessoas que foram feridas, foram as pessoas que foram, de alguma forma, tocadas por esse evento, é que precisam dizer qual é o momento. E qual é o momento de fazer isso e como fazer isso. Por exemplo, a sala onde aconteceu o maior ataque, em que morreram as crianças e que morreram professores. Há uma tendência que essa sala fique uma sala marcada. Como entrar lá, né? Como ficar lá. Bem, quem tem que decidir isso são as pessoas de dentro da escola. Então, vamos mudar essa sala? Ninguém mais vai entrar nessa sala? Quem decide isso são as pessoas de dentro da escola. E aí, vou te levar para Suzano, que tem crianças maiores. Eles puderam escolher. Então, eles não quiseram mudar de sala e eles quiseram manter as carteiras dos colegas que morreram, porque aquilo tinha uma representação. Aqueles colegas não podem sair de lá, não podem desaparecer de uma hora para outra. Eles precisam de um tempo para tirar esses colegas daquela sala. Então, eles quiseram manter aquela cadeira, tinha uma importância para eles, e foi trabalhada com eles uma despedida daqueles colegas. Agora, nós estamos falando de crianças muito pequenas, e aí é preciso que cada profissional vá lá e trabalhe com aquela faixa etária daquelas crianças. Mas nós temos os pais dessas crianças. Como é que vai ser trabalhado com eles? Qual vai ser o ritual? E os professores, né? Os berçaristas, os cuidadores, quem trabalha ali. Eles é que vão decidir como é que vai se lidar com aquela sala. Não dá para vir de fora para, de repente, mudar a função daquela sala. Essa sala agora, o que vai ser feito com ela? O que vai ser feito com as coisas das crianças? Pode se expor, essas crianças talvez tenham desenhos, talvez tenham algum trabalhinho, isso pode ser feito uma exposição, mas isso tudo não pode ser decidido imediatamente. É preciso de um tempo e de um espaço. Então, a equipe, precisa haver uma equipe de psicologia que saiba lidar com isso, né? Que saiba lidar para poder orientar as pessoas que vão estar dentro da escola. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Me passa a sensação de que a senhora está dizendo o seguinte: a gente precisa viver o luto. É isso? Com certeza. E isso vale para tudo e todos, independentemente dessa questão trágica que a gente está tratando aqui, mas a gente está vivendo esse momento dificílimo de pandemia, milhões de famílias, milhares de famílias perdendo seus entes queridos. Então, a gente, quando tem uma situação de luto, seja ela qual for, a gente precisa viver esse luto. É fundamental, né? Não viver o luto é que é perigoso. O luto, ele é o pior momento da vida do ser humano. Em toda a existência humana não vai haver nenhum momento mais sofrido, de sofrimento maior do que o luto. E o ser humano vai passar, em média, de 3 a 6 momentos de luto em toda a sua vida. Uma média. Pensando em pais, cônjuges, irmãos, filhos, melhores amigos. Alguns vão passar mais, alguns vão passar menos. E se nós nascemos já programados para viver essa média de luto, né, de maior sofrimento da nossa existência, nós também nascemos com a chave para enfrentar. Então, o luto, ele é horroroso, ele é horrível de ser vivido, porém, ele é necessário, saudável, e o sofrimento é um direito. O que acontece é que a sociedade não acolhe esse sofrimento. É preciso ser vivido, porque só vivendo a dor, só vivendo, enfrentando esse sofrimento, é que o indivíduo vai buscar nele ferramentas necessárias para sair dessa dor. O luto não tem tempo, o tempo é individual, é de cada um, depende das ferramentas internas e do vínculo que cada um tinha com a pessoa que morreu. Mas ele não dura só 6 meses, nem só 1 ano. Ele pode demorar muito mais. O primeiro ano é o mais difícil do luto, porque você vai enfrentar as primeiras datas, você vai enfrentar os primeiros momentos. E o primeiro ano é um ano que a gente chama do ano do pensamento mágico, por exemplo. É o ano que você vai brigar, e principalmente quando a morte é trágica e é inesperada, é mais difícil de você entender que a morte aconteceu. Então, é um ano em que você fica fazendo de tudo para voltar o tempo, para que a pessoa volte. Isso faz parte do luto, né? Alguns chamam de negação, ou mesmo de barganha, de o que você faz para a pessoa voltar. Isso faz parte do luto. E aí, o primeiro ano é o ano que você está meio que vivendo contra a corrente de voltar a encontrar aquela pessoa. E quando você termina esse ciclo de 1 ano, o aniversário de 1 ano é como se fosse o dia da morte. Ele vai trazer o mesmo sofrimento do dia da morte.
porque todas as emoções do dia da morte virão na data de um ano, na data de aniversário, porque concretiza a morte. Então, esse período todo na escola tende a ser um período muito difícil e, portanto, um período em que todas as pessoas que estão na escola precisam ser muito orientadas em como lidar com o luto, porque cada um vai ter uma maneira de lidar e é preciso respeitar. Uns vão passar por isso mais rápido, outros terão um tempo diferente, outros vão precisar de ajuda, outros vão conseguir passar sozinho. Isso tudo precisa ser avaliado individualmente, não há uma maneira de pensar nisso de uma forma geral e de olhar todo mundo do mesmo jeito. Isso é fundamental, mas o luto precisa ser vivido, precisa ser autorizado e validado, né? É isso que é fundamental. E se ele não for vivido, aí sim ele pode virar, a gente chama de luto complicado, que é um luto com risco para adoecimento. Não só adoecimento mental, mas também adoecimento emocional, mental, mas também adoecimento físico, porque a sua imunidade cai, baixa, e aí você pode, alguma doença que está lá em você, que talvez nunca fosse surgir, ela pode surgir naquele momento do luto. Quais são reações que a gente deve ficar atento? Por exemplo, a escola, os professores, os pais das crianças que estavam, que sobreviveram, que conviviam com essas criancinhas, devem prestar atenção em que tipo de reação para essas pessoas que viveram tudo isso? Olha, é muito difícil falar, porque todas as reações, principalmente agora, logo após a perda, todas as reações, por exemplo, foi um trauma. Então, nós temos, nos 30, 40 dias, as pessoas terão os mesmos sentimentos do estresse pós-traumático, por exemplo. É comum que se tenha isso, mas não será estresse pós-traumático. Haverá também uma tristeza profunda, que não é depressão. Então, você tem as mesmas reações do estresse pós-traumático, ou as mesmas reações que seria de depressão, mas que não é depressão. O luto mesmo, muitas vezes, é confundido com depressão. E tristeza é diferente de depressão. Então, existem um conjunto de reações que só sendo avaliado individualmente por alguém que está lá e que conhece aquela pessoa, que vai poder dizer que aquilo é um luto complicado. Se eu colocar aqui algumas coisas, de repente você vai observar isso numa pessoa, e isso é muito comum, a gente recebe muito isso aqui, né? De, olha, estou preocupada com a minha mãe, com meu pai, que está com depressão. E, na verdade, aquela pessoa está num sofrimento, numa tristeza intensa, muito própria daquele momento de vida dela, que é só uma questão de tempo e de acolhimento daquela dor. Eu acho que é preciso, mas nesse momento algumas pessoas estarão em tristeza profunda, é comum ou ter muito sono, não ter sono nenhum, ter distúrbios de sono, não querer comer, não querer levantar da cama, não ter vontade de nada, ficar com choro intenso. Então, tudo isso é muito comum. A princípio, você pede, inclusive, que as pessoas pesadelos, as pessoas que viveram, que estavam na escola, é esperado que elas tenham pesadelos, porque o que elas viveram foi um pesadelo. E agora elas terão o sonho será de restauração para sair desse pesadelo. Então, é esperado que as pessoas tenham pesadelos. Será comum esse tipo de queixa. E aí, o que geralmente se coloca é que se espere um tempo disso. É ruim, mas é um tempo que a pessoa precisa para a restauração do trauma vivido. Agora, reações de estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático é uma reação mais rara dentro de um trauma, mas reações de estresse pós-traumático elas devem desaparecer em torno de 30, 40 dias. Se elas continuarem, isso sim é que deve chamar a atenção. Mas, às vezes, existe um outro tipo de reação, ainda de estresse pós-traumático, e que atrapalha o dia a dia, o cotidiano, mas que tem uma duração de 3 meses, e que ainda não é estresse pós-traumático, mas que já precisa de um outro cuidado. Então, acho que, assim, são observações que precisam ser feitas ali. No começo, voltando para a Suzano, as pessoas não queriam voltar para a escola, né? Você falava com os adolescentes, com as crianças, elas tinham muito medo. Um dos medos é que o ataque continue, né? Que outras pessoas que assistiram aquilo, que têm algum transtorno, queiram repetir. E as ameaças também acontecem, né? Não só nessa escola, como em outras escolas. E aí muita gente tem medo. Isso aos poucos vai passando e as pessoas vão voltando. Alguns, inclusive, vão dizer que tinham vontade de voltar. É diferente na creche porque as crianças são menores, né? Isso pode acontecer com os pais, com os responsáveis pelas crianças e com as pessoas que trabalham na creche.
Mas isso aos poucos vai passando e as pessoas vão voltando. Com o passar do tempo, alguma pessoa que não consegue voltar de jeito nenhum, aí essa é a pessoa que vai chamar a atenção. Mas não dá para dizer logo no início que essa é uma pessoa que está em risco. Mas o cuidado deve ser feito desde já. O acolhimento deve ser feito desde já. O que nós chamamos de primeiros cuidados psicológicos ou de plantão psicológico, que a gente chama de psicologia em emergências e desastres. Isso deve ser realizado agora, porque essa é uma situação de emergência. E qual é a hora de reabrir a escola? Qual é a hora de convidar de novo pais e crianças para voltarem para o dia a dia da escola? Quanto tempo a escola deve ficar fechada? Isso também não existe um tempo. Na verdade, muito provavelmente essa semana a escola deve, como aconteceu agora, essa semana a escola deve ficar fechada. Mas o que aconteceu, o que aconteceu em Suzano e que acho que é uma possibilidade, na verdade a escola ela não fechou, ela ficou aberta com profissionais da psicologia, da psiquiatria, do serviço social e profissionais de cuidados integrativos, que são terapias com animais, acupuntura, outras possibilidades que podem ser oferecidas, ficam dentro da escola esses profissionais, mas sempre com uma coordenação, é preciso que haja uma coordenação. Aqui em Suzano, tudo foi feito com instituições, organizada com o município da cidade, e no caso era uma escola estadual, então foi também com a Secretaria Estadual de Educação. Isso tudo foi programado e foi realizado na escola e no CAPES ao lado da escola. A escola ficou aberta, mas não em funcionamento. Ficou aberta com esses serviços sendo oferecidos à comunidade, tanto na escola como no CAPES. E na escola tinha plantão, e no CAPES tinha rodas de conversa, para quem chegasse, e atendimento individual, que era atendimento, isso não significava um tratamento psicológico, mas um atendimento psicológico individual, que a partir daquela avaliação, daquela observação, poderia se encaminhar para um atendimento em si, porque nem todo mundo vai precisar de atendimento. Os primeiros cuidados psicológicos, que é um único atendimento, ou no máximo 3, ele é suficiente para a maioria das pessoas que vai jogar fora. A roda de conversa, ela é fundamental também. A roda de conversa alivia muitas pessoas, que é um espaço que você abre com um psicólogo e às vezes um psiquiatra, onde as pessoas, no máximo 10 pessoas, entram, 12 pessoas no máximo, entram nessa roda, onde elas podem falar sobre como elas estão se sentindo. Alguns que estavam no momento vêm e contam o que aconteceram, e elas entendem que elas não estão sozinhas, elas podem observar porque às vezes elas acham que o que elas sentem só elas sentem. E quando elas estão numa roda de conversa, elas se sentem mais aliviadas de saber que não são só elas que têm pesadelos, que não são só elas que não conseguem dormir, que não estão comendo, enfim, né? Porque muitas coisas, com reação ao trauma, às vezes as pessoas acham que estão inadequadas, porque tem a sensação que mais ninguém sente aquilo que ela está sentindo. Então, a roda de conversa com profissionais habilitados é fundamental. E isso pode ser oferecido na própria instituição e, se tiver uma instituição de saúde próxima, também. Porque isso não é oferecido só para quem frequenta a creche, mas para a comunidade, porque toda a comunidade foi afetada. Muito bom. Doutora Elaine, vou lhe convidar para ir comigo para um rápido intervalo, é bem rapidinho, vou convidar também a quem está em casa para que continue nos acompanhando. A gente vai, mas a gente volta, porque daqui a pouquinho eu vou querer uma fala especial para as mães. A gente está aí às vésperas do Dia das Mães, domingo, Dia das Mães, e essas mamães perderam esses bebezinhos, enfim. Como é que mãe lida com o luto? Muitas mães perdendo seus filhos para a Covid-19. Então, eu vou querer uma palavra da senhora especial para as mães. Vamos para o intervalo, gente, rapidinho. Doutora Elaine, eu volto já já. Um minuto só, até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, o ND+.
Hoje a gente recebe a psicóloga Elaine Alves, pós-doutora do Instituto de Psicologia da USP. Doutora Elaine, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre a tristeza lá em Saudades, a senhora explicou toda a situação de comparação entre Saudades e Suzano, onde também aconteceu aquela tristeza em 2019, onde 10 pessoas morreram. E agora eu queria falar um pouco sobre as mães, né? Em Saudades foram 5 vítimas, 3 bebezinhos, e aí tem mães que vão passar esse Dia das Mães com essa dor da perda. Fora as mães que estão perdendo seus filhos para a Covid-19. Então, o que a gente fala para as mães, doutora Elaine? Como é que lida com a tristeza, como é que lida com o luto? Porque a lei natural da vida é que os filhos enterrem as mães, e não as mães enterrem os filhos, né? Qual é a palavra para as mães? A palavra para as mães é que elas respeitem a dor, né? Algumas mães, isso nós ouvimos muito nesse período, né? Algumas mães não aguentam o Dia das Mães agora. Algumas sentem até raiva desse dia nesse momento, um monte de gente comemorando, com seus filhos aí para comemorar, e elas estão sozinhas e com os braços vazios. Então, elas não precisam se impor absolutamente nada. Respeite a sua dor. Quer ficar quieta em casa? Quer ficar mais calada? Não quer ir comemorar com ninguém? Não quer ir almoçar com ninguém, né? O que importa nesse momento é a sua maternidade, né? E como é que você está vivendo a sua maternidade? Porque esta mãe que perdeu este filho, ela é mãe desta pessoa que não está aqui nesse momento. E o que importa é como ela vai viver essa maternidade com este filho. Quer entrar em contato, a gente está muito podado, né, por conta da pandemia, mas algumas coisas podem ser possíveis. Como é que você pode entrar em contato com este filho, né? É possível, de repente, ir até onde ele está, onde você jogou as cinzas dele? Não sei, de repente é possível ir até o local onde ele está enterrado? Se sim, vá com cuidado, com todas as proteções necessárias. Escreva alguma coisa para esse filho, faça a homenagem que você tiver vontade de fazer para o seu filho. Enfim, entre em contato com o seu filho. Se a dor for muito grande, né, acolha a sua dor, né, faça uma homenagem para o seu filho. Não se preocupe com o que as pessoas dizem. Você é mãe. Inclusive, essas mães que tiveram perdas gestacionais, né, perderam seus filhos durante a gravidez, ou perderam um filho logo depois que ele nasceu, você também é mãe, né? Às vezes as pessoas dizem para você que você ainda vai ser mãe, para você não ficar desse jeito. É um luto, sabe, Márcia, é um luto muito desrespeitado, é um luto não autorizado, porque as pessoas não entendem que uma pessoa que o filho não nasceu, na verdade nasceu, né? Não é uma mãe ainda, que vai ser mãe um dia, não, essa pessoa é mãe, né? Essa mulher é mãe. Então, sim, viva o seu dia. Algumas mulheres que perderam filho para a Covid, né, perderam mais velhos, né, eles já tiveram uma experiência maior com ele, de repente ele tinha um prato preferido, quer fazer esse almoço especial para o filho para se sentir mais próximo. Tem lá uma camiseta do filho, né? Aliás, eu sempre falo, não sei aonde é que está isso de que a gente tem que dar as coisas, se desfazer das coisas rapidamente. Não, né? Se desfaça das coisas no seu tempo. Você pode guardar 1 ano, 2 anos. Geralmente pais guardam as coisas dos filhos por 10, 12 anos e ok, né? Quem resolve o que faz com as coisas de quem morreu é o dono dessas coisas. Então, de repente, naquele dia você quer passar o dia com uma camiseta, né, do seu filho, da sua filha, você quer estar frio, você quer pôr um lenço dela porque aquilo é importante para você. Enfim, esse dia é seu, porque você é mãe dessa pessoa, né? Então, o fato da pessoa ter morrido não significa que ela precisa sair da sua vida. Você pode, para sempre, falar dela e conversar com ela, né? Isso não é loucura, isso é uma história que você conta. E você pode contar histórias. Por que não, de repente, entrar numa rede social, na sua, e contar a história do seu filho? É um direito que você tem. E eu sei que é um prazer dos pais, é um prazer da mãe entrar lá e contar, olha, meu filho era assim, no Dia das Mães ele costumava fazer isso. Faça aquilo que você tem vontade de fazer, né? Sim, porque é um dia em que os braços estarão vazios, mas eles não ficaram sempre vazios, não é? Acho que Nossa, essa é o que a eu preciso dizer mensagem para ela. belíssima. A senhora estava falando, eu estava pensando aqui, eu perdi meu pai, esse ano vai fazer 20 anos que meu pai... Então me emociona.
Meu pai era uma pessoa muito importante para mim e vai fazer 20 anos agora em julho, dia 30 de julho, que ele faleceu. E eu converso com ele todo dia. E às vezes eu achava que estava meio louquinha. Falei, meu Deus do céu, eu não posso ficar contando isso por aí, que eu estou meio... E agora, vendo a senhora falar isso, vejo que eu estou no caminho certo. Porque isso me faz um bem danado, sabe? Conversar com ele, contar as histórias, o que me acontece, é muito engraçado. E aí eu imagino que essa pode ser uma boa dica, principalmente para essas pessoas, para as mães, né, que estão perdendo agora, que acabaram de vivenciar, como essas mãezinhas que perderam esses bebezinhos. É muito triste essa história de saudades, é muito triste. Mas, enfim... E tem muita... Oi? Não, Tem muita coisa que é possível. Gostei de ouvir Desculpa. a senhora dizer que eu não estou doidinha quando eu converso com meu pai todos Tem os muita dias. coisa possível. Pode, por exemplo, um casaquinho desse bebê que ele usava sempre, que era gostoso. Agora você sente o cheiro bastante, fica com ele. Daqui a pouco você enquadra ele, coloca num quadro, deixa no canto da sua casa, desse casaquinho. Pega esse sapatinho, né, arruma ele e deixa lá. A gente não precisa se desfazer das coisas, elas são importantes. É que tem gente que poderia dizer, com essa ideia do quadro, por exemplo, que seria um sofrimento. Ah, vai deixar o quadro, vai ficar valorizando o sofrimento. Não, né? Não, depende de como você olha para isso. Depende de como você. Se você olhar que aquilo é a lembrança que você tem desse filho, né, que aquilo te faz bem, então por que não? Né? Por que não? De repente você faz isso, deixa lá guardado, e daqui, sei lá, 5 anos, 10 anos, você resolve se isso te faz bem. E aí você enquadra e deixa lá. Doutora Elaine, eu queria entrar um pouquinho no trabalho do Laboratório de Estudos sobre a Morte, que tem no Instituto de Psicologia da USP. Como é que é esse trabalho? Que tipo de estudos vocês fazem? E nesse momento de pandemia, o que vocês têm percebido? Então, nós temos dois lugares aí, né? Nós temos o Laboratório de Estudos sobre a Morte, que é do Instituto de Psicologia. Nós temos a Prestar Cuidados em Psicologia, que é uma empresa que eu atuo. Então, o Laboratório de Estudos sobre a Morte, que nesse momento está um pouco parado por causa da pandemia, né? Ali existem estudos e pesquisas com como se vive a questão do luto e da morte em todas as situações. Então, nós trabalhamos com as questões do suicídio, né? De como lidar com o luto por suicídio de crianças, de adolescentes, de idosos, de adultos, as questões das emergências e desastres, as questões dos cuidados paliativos, do adoecimento. Então, no caso agora da pandemia, né? Quando é que você lida quando é que o momento da pandemia se transforma em cuidados paliativos, ou seja, quando fica sem possibilidade de cura. E agora nós vamos trabalhar com o conforto de quem está morrendo e com o conforto e o cuidado do familiar que vai perder essa pessoa que ama, e mesmo as doenças sem possibilidade de cura, o luto, enfim, como é que nós vivemos? Será que agora, nesse momento, a gente está mudando o nosso padrão de ritual, por exemplo? Será que quando acabar a pandemia, nós vamos voltar aos rituais que nós tínhamos antes, ou será que nós teremos um novo padrão de ritual? Enfim, o laboratório faz isso, além de atendimentos públicos, que nesse momento, por conta da pandemia, está parado. Na Prestar Cuidados em Psicologia, que é a empresa que eu atuo, que é a empresa por onde eu atuo, né? Nós temos consultorias a empresas, quando as empresas têm e aí é Brasil inteiro, né? A empresa tem mortes, existem vários tipos de morte, o colaborador morre dentro da empresa, tanto por suicídio como por morte súbita ou por acidentes, dentro da empresa ou fora da empresa, então a empresa contrata para que você faça um trabalho ali, ou você tem um funcionário doente com doença para possibilidade de cura, e esse funcionário ele entra em processo de morrer, então como lidar com isso? Morre alguém, como lidar? Instituições, escolas, né? Nós tivemos um tempo aí de muito suicídio, então as escolas chamam para como lidar com o suicídio entre jovens e adolescentes, essa situação de tragédias em escolas ou instituições, então como lidar? Consultorias, cursos, nós temos vários cursos, agora mesmo tem um curso em andamento, cursos de emergência e desastre, curso de como grupos de estudos, e dentro da Prestar tem um núcleo que chama Núcleo de Intervenção Psicológica em Emergência e Desastres. Nesse núcleo, nós fazemos treinamentos com psicólogos, né? São treinamentos mensais, estudos e pesquisas para psicólogos que fiquem prontos para atuar em situações de emergência. Então, são esse núcleo de psicólogos que atuou junto com o Instituto de Psicologia da USP em Suzano, quando teve a tragédia de Suzano. Então, são psicólogos que mensalmente estão fazendo treinamentos, né, para
tanto para tragédias com acidente aéreo, né, todo tipo de acidente, com deslizamento, enfim, qualquer situação de emergência e desastre. Então, são dois lugares de atuação diferentes. No Laboratório de Estudos sobre a Morte, além de atendimentos, na Prestar Cuidados também tem atendimento clínico, mas lá na USP é mais para a questão de estudos, de docência, né? Há aulas, estudos e pesquisas. Na Prestar Cuidados tem esse atendimento também às empresas e instituições, além dos estudos e pesquisas. Agora, nunca os psicólogos trabalharam tanto, né? Porque a saúde mental do brasileiro está muito comprometida com a questão da pandemia, né? A pandemia, a pandemia, né, o coronavírus, enfim, é a doença do medo e da solidão, né? Então, todos ficamos muito sozinhos e todos temos muito medo. Nós temos medo de nos infectar com o vírus e medo de que as pessoas que amamos se infectem também, das consequências disso. E as pessoas que se infectam com o vírus, elas têm medo da evolução da doença. Com a evolução da doença, elas têm medo da hospitalização, na hospitalização da UTI, da intubação e da morte. E, claro, de ficar sozinho, do afastamento, e os familiares também do afastamento. Então, e depois de como essa morte, da ritualização, enfim. Então, ela literalmente a doença do medo da solidão. E isso está trazendo muitas consequências em termos de saúde mental para a população, que infelizmente ainda não está sendo reconhecida. Mas nós temos observado, nós temos trabalhos, né? Lá na Prestar Cuidados, nós fazemos alguns trabalhos sociais de atendimento, e o que nós temos observado agora, o que eu tenho chamado de estado depressivo, ou seja, as pessoas estão apresentando os sintomas da depressão, mas eu tenho medo de chamar isso de depressão, porque, considerando esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, não sei dizer se isso é depressão ou se são sintomas considerando essa falta de perspectiva, mas se não for, pode vir a ser. E também tem um estado depressivo pós-Covid, né, de pessoas que tiveram a Covid. Algumas têm esse estado e depois elas se restauram e outras conseguem. Mas, veja, a pandemia, a Covid, enfim, é um carro andando, né? A gente vai trocando as peças de um carro andando, ou seja, nós não conhecemos, nós estamos conhecendo ainda, né? Então, você troca a peça e o carro pode andar muito bem, e você troca a peça e o carro pode parar, pode quebrar e pode morrer. Esse é o problema. Mas as pessoas precisam reconhecer o caos na saúde mental. E junto, né, nós temos paralelo a pandemia da Covid e a pandemia de transtornos em saúde mental. Isso está seguindo junto e vai ficar muito pior. E o suicídio, que é alguma coisa que estabilizou, a gente vinha com um aumento do suicídio, que era alguma coisa muito preocupante, principalmente entre jovens e adolescentes, ele deu uma estabilizada e até diminuiu, que é comum em desastres crônicos, que é o caso da pandemia. Mas nós já estamos nos preparando para um aumento do índice de suicídios daqui a pouco. Meu Deus, para a gente fechar, vou pedir uma mensagem aqui. Qual é a palavra para fortalecer a nossa cabeça, nosso coração? Uma mensagem de otimismo. Qual é a mensagem? O que a senhora pode dizer para quem está nos acompanhando nessa noite de sexta-feira, para a gente ganhar um gás aí, ganhar um fôlego para enfrentar ainda o que vem pela frente? Então, eu acho assim, está faltando, nós ficamos muito dentro da tela ultimamente, né? E estamos trabalhando muito. E a tela tem servido para conversar as coisas muito pontuais. Está faltando conversa fiada, está faltando risada, está faltando brincadeira. Então, procurem os amigos, né? Pela tela, acho que a gente tem que tomar cuidado. Façam muitas ligações de vídeo para os familiares, pai, mãe, irmãos, sobrinhos, amigos, né? Procurem os amigos para ter conversas fiadas, para falar bobagem, para rir, para se divertir. Busquem a risada, sim. Agora é Dia das Mães, né? Busquem as mães, todas as mães que vocês entendem que são suas mães de alguma maneira, né? A gente está precisando cultivar o afeto. Então, vamos cultivar o afeto. O afeto está dentro de nós. Nós somos pessoas afetadas, né? Nós nos afetamos com facilidade, né? Porque o afeto está dentro de nós. Então, vamos continuar afetando as pessoas. Busquem a tela do seu celular, a tela do seu computador, não só para fazer pesquisa na internet ou para assistir série, mas para continuar afetando pessoas que vocês amam, né? E para descobrir novas pessoas para amar, né? Acho que as redes sociais estão aí para vocês descobrirem novas pessoas para amar. E
mães, né? Feliz Dia das Mães, até para essas mães que estão em profundo sofrimento, para essas mães de saudades que agora, né, vão passar um Dia das Mães de muito sofrimento, né? Passem o Dia das Mães junto com seus bebês, né? Na memória e na lembrança, porque isso ficou. E existe uma história, e essa história é bonita, e essa história é sua, e você merece essa história. Nossa, doutora Elaine, que mensagem linda. A senhora é mãe, doutora Elaine? Eu tenho 2 filhos adultos e tenho uma filha com deficiência, que embora tenha 33 anos, é uma mulherona, uma menina de 5. Olha, 3 filhos, então, que bacana. Então, parabéns pelo seu dia, né? Muito obrigada por ter estado com a gente hoje aqui. A senhora esteve com a gente também no nosso SC no Ar essa semana, trouxe informações super importantes. Então, muito obrigada por estar com a gente nessa noite de sexta-feira. Um beijo aí no seu coração pelo dia de domingo. Sua mãe é viva ainda também? A senhora tem mãe viva? Não, Já eu vou foi. fazer uma homenagem. Era isso que eu ia perguntar. Então, vai fazer uma homenagem, como a senhora nos ensinou hoje aqui, né? Muito obrigada. Foi ótimo estar com a senhora hoje aqui. Obrigada pelas informações. Um belo final de semana e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada e um bom Dia das Mães para você e para todos. Obrigada, viu? Valeu. Até a próxima. Obrigada. E aí, gente, assim que eu vou encerrando o nosso Conexão ND dessa noite de sexta-feira. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham aproveitado aí as dicas da doutora Elaine Alves, pós-doutora do Instituto de Psicologia da USP. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência. Um lindo final de semana, um feliz Dia das Mães para quem é mamãe. E não posso deixar de convidar para segunda-feira, cedinho, a partir das 6h30 da manhã, que vocês nos acompanhem no SC no Ar. Um beijo no coração e até segunda. Tchau, tchau.